Sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 5º ano. Estou acompanhada do Daniel, intérprete de Libras, para a nossa última aula de História do 3º bimestre. Na nossa aula de hoje, o tema será Memória faz História. Vocês vão encontrar este tema lá nas semanas 5 e 6 do PET 3. Então, o que vamos aprender hoje? Ao final da nossa aula, nós seremos capazes de identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos, ou seja, quem irá definir o que é um marco de memória. Bem, para o início da nossa aula, então, vamos ver o que é patrimônio cultural? Observem essa imagem, vocês podem ver várias formas de arte, de cultura aqui. Nós temos escultura, nós temos a capoeira, a pintura indígena e outras mais. Mas o que é patrimônio cultural? Bem, patrimônio cultural é o conjunto dos conhecimentos, dos costumes, dos hábitos, dos fazeres humanos de uma sociedade. Ele está ligado à identidade de um povo. Bem, é tudo aquilo que possui importância cultural e histórica para a sociedade. Existem 4 tipos de patrimônio que nós podemos classificar: o patrimônio material, o patrimônio imaterial, o artístico e o natural. Vamos ver um por um? Então, o patrimônio material, como a palavra diz, material é algo concreto, tangível, que eu posso tocar. Qual exemplo nós poderíamos dar de patrimônio material? Arquitetura, né? Quando eu chego perto de um prédio que é um patrimônio da arquitetura, eu posso tocar no prédio, não posso? Sim. Agora, o imaterial, por exemplo, se eu estou cantando, você pode tocar na música? Não. No máximo, você pode tocar na pessoa que está cantando. A música, a oralidade, ela não pode ser tangível, ela não é concreta. Outro exemplo de imaterialidade, a dança. Você vê a pessoa que está expressando a dança, mas a técnica, os movimentos, aquilo ali é na hora feito por quem está dançando. Você não pode tocar na técnica. Nós temos também o patrimônio artístico. Como patrimônio artístico, nós podemos dar o exemplo das obras de arte, por exemplo, lá da igreja de Congonhas, né? Os 12 profetas. É um exemplo de patrimônio artístico. O patrimônio artístico pode ser através de obras de arte, edifícios arquitetônicos, escultura, como eu acabei de dar o exemplo, e outros mais. E o patrimônio natural? O que seria o patrimônio natural? O nosso país tem muita natureza e aí, a partir disso, nós podemos descobrir que existem lugares que são significativos para a história, como, por exemplo, a Foz do Iguaçu. Quem já teve a oportunidade de estar lá? As Cataratas do Iguaçu é um exemplo de patrimônio natural. E nós temos outros exemplos que nós vamos ver aqui na nossa aula. Então, o patrimônio natural, ele não é feito pelo homem, né? Ele não é construído pelo homem. É o patrimônio que é gerado pelas formas da natureza. As formas físicas, biológicas, formações geológicas, fisiográficas, além de sítios naturais. Pensem comigo, aqui pertinho de Belo Horizonte, perto da cidade de Lagoa Santa, nós temos um sítio arqueológico, onde foi encontrado o fóssil mais antigo que nós conhecemos no Brasil, o fóssil da Luzia. Lembram-se disso? Bom, trouxe para vocês exemplos concretos aqui de cada tipo de patrimônio. Nós temos o patrimônio cultural material aqui do Brasil, em Belo Horizonte, um exemplo, o conjunto, o projeto arquitetônico lá na Lagoa da Pampulha, onde nós temos a igreja, nós temos museus, entre outros. Então, exemplos de patrimônio material que nós temos no Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Conjunto Arquitetônico de Paraty. São todos exemplos de patrimônio material, são coisas que são tangíveis, que nós podemos tocar, que são concretos.
Agora, como patrimônio imaterial, eu trouxe de exemplo para vocês a literatura de cordel. Quem já ouviu falar da literatura de cordel? É uma espécie de produção de texto que é feito no Nordeste do nosso país. Aí vocês podem me questionar, professora, mas se é uma produção de texto, está lá no papel, eu posso tocar, por que é imaterial? A imaterialidade não é o resultado da obra, e sim o fazer. Qual é a técnica que é utilizada para a produção dos cordéis? Então, nós temos como outros exemplos aqui de bem material, capoeira, tambor de crioula no Maranhão, frevo, literatura de cordel, como eu disse, certo? Agora, olha só, carimbó é uma dança que tem no Pará, também é considerado um patrimônio imaterial, porque é a técnica dos movimentos para o carimbó e não a dança mostrada em si. Festa do Senhor do Bom Jesus, do Bonfim, lá na Bahia, e também o ritual Iocuá do povo indígena Enauê Nauê. Como patrimônio artístico, vocês vão concordar comigo que um dos mais conhecidos mundialmente que nós temos no Brasil é o Cristo Redentor, que fica na cidade do Rio de Janeiro, certo? Mas temos mais alguns, vamos ver? Bom, além do Cristo Redentor, nós temos a Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, que fica em Congonhas, Minas Gerais, onde nós temos lá os 12 profetas. Nós temos o Conjunto Moderno da Pampulha, o Museu de Arte da Pampulha, a Igreja de São Francisco, que também fica nesse conjunto arquitetônico da Pampulha. Então, vocês perceberam que tem algumas manifestações de patrimônio que podem ser classificadas como, ao mesmo tempo, material e artística? Por exemplo, a Igreja da Pampulha é um deles. Ela é material porque ela é tangível, nós podemos tocar. E, ao mesmo tempo, é artística porque representa um estilo da sociedade, de forma de construção. Agora, falando sobre patrimônio natural da humanidade, nós temos aqui um grande exemplo no Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu, onde se encontram as Cataratas do Iguaçu. Além das Cataratas do Iguaçu, lá no Parque Nacional, nós temos também a Amazônia Central, nós temos as reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, a Chapada dos Veadeiros, a Mata Atlântica do Sudeste e Pantanal Mato-Grossense. Já que falamos de bem material e imaterial, eu sei que sempre gera dúvida sobre a imaterialidade. É o mais difícil para nós entendermos, certo? Então vamos falar mais um pouquinho de imaterialidade? A tradição oral é uma das que mais representam a imaterialidade, porque nós não podemos tocar nas palavras, nós podemos visualizar a pessoa falando, mas as palavras são intangíveis, nós não tocamos nelas. Então vamos ver alguns exemplos de tradição oral? Bom, aqui no nosso país nós temos dois tipos de sociedade, né, de conjuntos sociais que vivem muito da tradição oral, que valorizam muito essa tradição, e nós vamos ver aqui. Então, a tradição oral, ela tem como objetivo transmitir informação de um antepassado para a sua geração futura, né? E através de quê? Através das narrações, das lendas, dos contos, da música. Bom, a importância da palavra falada. Por que é tão importante? Vocês já observaram que muitas coisas nós aprendemos com o folclore brasileiro, que foi comemorado no dia 22 de agosto? Pois é, através do folclore, nós aprendemos músicas, né, cantigas de roda, nós aprendemos lendas, contos, nós temos as adivinhas, os mitos. Então, a tradição oral está bem presente aí na nossa sociedade. Ela serve para preservar a história, né? Garante que as novas gerações indígenas ou afro-brasileiras, o conhecimento dos seus antepassados. Ou seja, o homem atual, tão tecnológico que é,
tudo que ele ouve, ele registra. Por que ele registra? Ele registra porque ele sabe que ele pode esquecer, que futuramente ele pode não se lembrar do que foi dito. Mas, para esses dois tipos de comunidade, indígena e africana, para eles é muito importante a oralidade. A oralidade trabalha a memória, né? A memória do povo. Então, vamos lá. Para eles, então, a oralidade é única, é muito importante. É uma forma de resgatar e preservar a ancestralidade. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros não possuem o português como língua materna. Temos mais de 200 línguas que não possuem tradição escrita, então as pessoas têm que se comunicar apenas através da oralidade e não da escrita. Normalmente isso acontece, pessoal, com as tribos indígenas, né? Eles não registram o que eles passam de geração em geração. Bem, mesmo havendo uma grande parte dos indígenas que hoje são alfabetizados, porque nós sabemos que 30% mais ou menos deles já estão morando nos grandes centros, né? E sentiram necessidade de se alfabetizar para se relacionar melhor em sociedade, eles ainda permanecem com essa cultura oral. Para eles é muito importante. Agora eu convido vocês a visitar um dos mais importantes patrimônios histórico-cultural do estado de Minas Gerais. Agora que você já conhece os conceitos de patrimônio histórico, cultural, natural e artístico, o Se Liga na Educação trouxe você, estudante, para conhecer o ponto mais importante como patrimônio histórico de Minas Gerais, o Palácio da Liberdade. A cidade de Belo Horizonte foi construída demarcando a transição entre o período colonial e imperial para o período republicano. Nada mais justo, então, que construísse o palácio num ponto alto da cidade, chamado Capitólio. Por que Capitólio? O sentido da palavra Capitólio, em sua raiz, em seu radical, capitis, significa cabeça, topo. Então, o palácio seria construído no topo da cidade de Belo Horizonte, representando o poder da cidade, da nova capital mineira republicana. Observem que as avenidas que circundam o palácio convergem todas em direção a ele. Nós temos à nossa esquerda a Avenida Bias Fortes, à nossa direita a Avenida Brasil e à frente do palácio nós temos a Avenida João Pinheiro, todas convergindo em direção ao palácio. Vamos começar então a nossa visitação agora pelo ponto mais suntuoso do palácio, a escadaria. A escadaria ela é composta de mármore, madeira e ferro fundido. Ela foi encomendada na Bélgica, fabricada na Alemanha e trazida para o Brasil em módulos. A escadaria ela é no estilo Art Nouveau. Observem vocês que existem luminárias ao lado da escadaria que acompanham a delicadeza da Art Nouveau da escada. Após o primeiro lance de escada do palácio, nós temos à nossa esquerda o símbolo de Minas Gerais, Libertas, que será também. Chegando no segundo pavimento do palácio, encontramos pintado no seu teto as 4 alegorias da República. Mas o que significa alegoria? Alegoria é a representação daquilo que eu não consigo ver no concreto. Por exemplo, quando falamos a palavra liberdade, eu não consigo imaginar a liberdade num elemento concreto. Eu não vejo a liberdade. Então, o artista representa esse tipo de palavra em forma alegórica. Nós temos, então, as 4 alegorias da República: a ordem, o progresso, a liberdade e a fraternidade. Eu gostaria de apresentar para vocês agora o Salão de Honra do Palácio. Observem que os móveis são todos em estilo Luís XVI. Móveis encomendados quando os reis da Bélgica vieram visitar Minas Gerais. No teto da sala de honra, nós temos mais uma vez a representação do símbolo de poder. A imagem de Apolo guiando o carro do sol. Observem que a seus pés ele tem 12 lindas ninfas. Elas representam os 12 meses do ano. Observem também que elas estão distribuídas em 4 grupos de 3. Isso nos remete às estações do ano. Então, Apolo, filho predileto de Zeus, detém o poder de controlar o tempo. Vamos falar agora um pouco sobre a varanda do palácio. Ela tem um importante papel político na história de Minas Gerais, pois é aqui nessa varanda que o governador se apresenta ao seu povo no primeiro dia de posse.
A varanda é considerada o parlatório. Por que parlatório? Porque é exatamente aqui que o governador fala para o povo. A varanda também é símbolo de democracia, onde o seu governo vem ouvir o povo. É símbolo das manifestações, de sociabilização. É aqui que o governador, no seu primeiro dia de posse, ele vem para ser aclamado pelo povo e considerado uma segunda vez aceito por sua população. Eu trouxe vocês agora para conhecer a Sala da Rainha no Palácio. Vocês devem estar se perguntando por que Sala da Rainha se vivemos um momento de república. Em 1920, quando os reis da Bélgica vieram visitar o Brasil e chegaram a Minas Gerais com o intuito de negociar o minério para importar o minério para a Bélgica, eles foram recepcionados no palácio pelo governador Arthur Bernard. O governador chegou a sair do palácio, reformou todo o palácio e a Praça da Liberdade para recebê-los. A Praça da Liberdade, que era em estilo inglês, foi toda transformada em formas geométricas, imitando os jardins do Palácio de Versalhes. Eu trouxe vocês aqui agora para conhecer o Salão do Banquete, tão suntuoso quanto as outras partes do palácio. Ele possui uma mesa de 12 metros de comprimento, com 50 lugares. Nós temos aqui também algumas alegorias. Nós temos aqui a representação do labor, que é o trabalho. Ao meu fundo aqui, nós temos o salve, que é a saudação aos convidados que aqui viriam. À minha direita, eu tenho a pesca, que representa a esperança, e à minha esquerda, a fortuna. Agora, no primeiro pavimento do palácio, vocês podem passar pela Sala dos Retratos, a sala onde fica reservado todas as fotos dos governadores que já passaram pelo estado de Minas Gerais. Agora eu trouxe vocês para conhecer os jardins do palácio. Ele foi projetado no estilo inglês. Como eu disse, o jardim foi projetado no estilo inglês, forma que mantém até os dias atuais, desde a sua inauguração em 1897. À minha direita tem compondo o jardim um orquidário e à esquerda o quiosque, desde aquele período da inauguração. Agora eu tenho uma história para contar para vocês. Reza a história que uma senhora chamada Maria rogou uma praga no palácio, pois no momento da construção do palácio tiveram que desapropriar alguns moradores. Ela era uma senhorinha idosa, negra, já velha, mas tinha consciência dos seus direitos. Ela disse que não sairia dali de maneira alguma, porém foi o que foi feito. Maria Papuda, como é conhecida, foi arrancada de sua casa e rogou uma praga. Ela disse que aqui os governantes morariam, mas que não durariam 4 anos. Não se sabe que conhecimento Maria Papuda tinha a respeito do período de duração de mandato, para dizer 4 anos. O fato é que morreram 3 governadores durante seus mandatos. O primeiro deles foi Olegário Maciel, que morreu na banheira do banheiro do palácio. O outro, Raul Soares, e um terceiro, João Pinheiro. Quando Juscelino Kubitschek assumiu o governo, resolveu construir o Palácio das Mangabeiras, que é onde moram hoje os governadores. E o Palácio da Liberdade ficou então só para o período de trabalho. Acontece que não se sabe até hoje se Juscelino se mudou para lá por causa da lenda da Maria Papuda ou não. Existem 2 versões. A primeira é que sua esposa, Sara Kubitschek, não queria misturar trabalho com vida pessoal e pediu que ele construísse o Palácio das Mangabeiras. A outra versão é de que Juscelino Kubitschek, diamantinense e supersticioso, não queria se arriscar a encontrar com o fantasma no palácio. Dizem também que o Dr. Tancredo Neves não passava das 18 horas no palácio. Tudo isso pode ser fruto da imaginação ou não. Espero que tenham gostado da visita ao Palácio do Governo, Palácio da Liberdade. Até o nosso próximo encontro.